Tensão elétrica, o que é, para que serve, onde encontra a tensão na tecnologia automotiva? Vem comigo aprender. E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Oliveira, especialista em tecnologia automotiva e técnico High Voltage Audi. E hoje eu vou explicar para vocês o que é tensão elétrica. Vou colocar aqui em cima, ó. Tensão é a nossa aula de hoje. O que é tensão elétrica? Bem, pessoal, tensão elétrica. Tensão, ela é uma das grandezas elétricas que podem ser medidas dentro do estudo de eletricidade. O que eu quero dizer com isso? O que são grandezas elétricas? Grandezas elétricas é tudo aquilo que eu posso medir dentro da eletricidade. Então, eu posso medir tensão? Posso medir tensão. Eu posso medir corrente? Posso medir corrente elétrica também. Posso medir resistência elétrica? Posso medir resistência também. Tudo que eu posso medir dentro da eletricidade são grandezas elétricas. Uma dessas coisas é a tensão elétrica. E o que seria, de fato, a tensão elétrica e, mais especificamente, a tensão elétrica na tecnologia automotiva? Vamos entender agora. Para começar, que na tecnologia automotiva nós trabalhamos com tensão contínua. O que seria a tensão contínua? A tensão contínua é aquela que flui num único sentido e ela é proveniente de uma bateria. Então, a tensão contínua flui num único sentido e na tecnologia automotiva, quando estamos falando de carros, ela é proveniente de uma bateria. Então, você já deve ter ouvido falar aí, e se você é profissional da área, conhece muito bem, que nós temos aí mais popularmente as baterias de 12 volts de tensão, na maioria dos carros. Então, 12 volts de tensão no meu circuito, aqui um circuitozinho simples, para explicar a vocês o que é tensão elétrica. Vamos agora fazer um outro desenho aqui embaixo. Vamos imaginar que isso aqui é um fio de cobre, um excelente condutor de eletricidade. Dentro desse fio, eu vou ter vários elétrons percorrendo num único sentido. Então, eu tenho um fio, eu tenho a eletricidade passando por dentro do fio, e esses elétrons eles vão num único sentido. Porém, essa movimentação de elétrons, ela não acontece naturalmente. Essa movimentação de elétrons, ela precisa ser induzida, ela precisa ser promovida por um outro componente, que é a nossa bateria de 12 volts. Então, na minha bateria de 12 volts, eu vou ter no borne negativo um excesso de elétrons. E no meu borne positivo, eu vou ter poucos elétrons. O que acontece pelas leis da física? O lado que possui menos elétrons vai procurar um caminho para chegar do outro lado que tem poucos elétrons. Então, um lado que tem mais elétrons, que é o meu lado negativo, não está errado, tá bom? De fato, o lado negativo tem um excesso de elétrons, eles vão percorrer todo esse caminho para chegar no lado positivo. O que é a tensão em tudo isso? A tensão é a força que a bateria produz, por assim dizer, para que esses elétrons percorram esse caminho. Eles não iriam fazer isso naturalmente. Eles precisam de uma força. E como é que eu meço a força da bateria? Qual o nome que eu dou para a força da bateria? O nome é justamente tensão. Então, tensão é a força da bateria. Tensão é aquilo que vai empurrar esses elétrons pelo fio para que eles tentem chegar do outro lado. Uma vez que eles passam por esse fio e passam pela lâmpada tentando chegar do outro lado, quando passam pela lâmpada, eles geram luminosidade e então chegam do outro lado da bateria. É assim que funciona um circuito elétrico. Eu preciso de uma bateria, eu preciso de tensão, um condutor, uma lâmpada, e eu posso colocar também aqui um interruptor. Quando eu fecho ele acende, quando eu abro a minha lâmpada apaga.
Então, tensão, pessoal. Tensão é a força que a bateria aplica para gerar uma movimentação de elétrons. Eu também posso chamar a tensão de diferença de potencial. Como assim, Alexandre? Diferença de potencial. Você não concorda comigo que se desse lado eu tenho muitos elétrons, desse lado eu tenho poucos elétrons, então esse lado ele é mais potente, por assim dizer, do que o outro lado? Com certeza. Então, eu criei uma diferença de potencial, DDP. Uma vez que eu crio uma diferença de potencial, se eu ligar um fio entre uma ponta e outra, pelas leis da física, os elétrons desse lado vão tentar chegar do outro lado para eliminar essa diferença de potencial. Uma vez que toda essa quantidade de elétrons chega do outro lado, a minha bateria descarregou. É isso que é uma bateria descarregada. Então, eu posso ter uma bateria de 12 volts, eu posso ter uma bateria de 24 volts e por aí vai. Quanto maior o meu valor em volts, maior a tensão da minha bateria. Volts é a unidade de medida da tensão elétrica. Como é que você mede o dinheiro da sua casa? Como é que você sabe se você tem muito ou pouco dinheiro? Não é através da unidade de medida real? Eu posso ter R$ 1, uma unidade de medida, ou eu posso ter R$ 10, R$ 10.000, R$ 1.000.000. Isso é uma unidade de medida. Na tensão elétrica, a minha unidade de medida é o volt. Eu posso ter 12 volts, eu posso ter 24 volts, eu posso ter 48 volts, assim sucessivamente. E quando eu falar esse valor em volts, você aí do outro lado vai entender qual é a tensão da minha bateria. Isso que é tensão, pessoal. E se você quer ficar ainda mais especializado em tecnologia automotiva, reparos, diagnósticos, trazer mais dinheiro para a sua oficina, se tornar um profissional destacado aí no seu local de trabalho, acesse os nossos treinamentos online que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você tem treinamento de multímetro, osciloscópio, elétrica automotiva. Compra ferramentas na promoção e fiquem à vontade aí para acessar o link e descobrir todos esses treinamentos que a gente traz para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.